bem-vindos ao debate. Hoje, a gente mergulha num tema fascinante e, assim, bem complexo. A natureza da glória de Yahvé, sabe? Expressa por aqueles termos o kavod, em hebraico, e a doxa, no grego, como a gente encontra nos textos bíblicos. Exato. E o ponto central da nossa conversa hoje vai ser uma interpretação bastante específica, né? Que vem de uma corrente de pensamento que às vezes chamam de teologia de impacto. Essa abordagem, ela propõe que a glória divina não é só um conceito abstrato, tipo de majestade ou honra, mas sim uma densidade energética concreta, uma força quase física, sabe? Tão intensa que o contato direto com ela teria efeitos físicos bem reais. Uhum. E que efeitos seriam esses, então? Segundo essa linha de interpretação, a exposição direta a essa glória causaria um colapso físico inicial essencialmente letal mesmo, né? Que seria então seguido por uma restauração, uma ressurreição operada pelo próprio poder divino. A pergunta que vai guiar a gente é: será que os textos bíblicos, especialmente aquela afirmação bem taxativa em Deuteronômio, que ninguém pode ver a Deus e continuar a viver, será que eles realmente sustentam, assim, de forma inequívoca, essa visão da glória divina como uma força física literal, com esse padrão de colapso e ressurreição? Emerge de uma leitura textual que aplica um princípio hermenêutico muito particular, né? A ideia de que nada é simbólico, tudo é ocorrência concreta de natureza espiritual real. Eu vou argumentar que, embora seja uma interpretação poderosa, ela pode ser um pouco restritiva, sabe? E que os textos permitem, sim, outras leituras, talvez menos literais fisicamente, mas igualmente profundas. Certo. E eu, por outro lado, defenderei que essa leitura mais literalista, focada na concretude, ela não é apenas possível, mas talvez necessária para a gente entender a consistência de diversas narrativas bíblicas. Vou argumentar que a glória, assim como o fogo divino que frequentemente está associado a ela, são sim manifestações tangíveis da presença e do poder de Deus, com consequências físicas que estão documentadas ali. Então a minha posição se baseia na premissa de que, quando a Bíblia fala da glória de Yahvé, o kavod ou a doxa, e do fogo divino, o esh ou o pir, a gente não está falando de simples metáforas poéticas, sabe? Falamos de manifestações concretas, palpáveis mesmo, da energia divina ou, em muitos casos, da própria presença de seres angelicais ígneos. Pense nos serafins, os xerafim. O nome deles vem da raiz sharap, que significa literalmente os que queimam. Eles são, por natureza, seres de fogo. A teologia de impacto aplica aqui aquele princípio central dela: ler esses relatos como ocorrências reais, não como símbolos. Nesse sentido, a advertência muito clara de Deuteronômio, ninguém pode ver a Deus e continuar a viver, não seria uma figura de linguagem sobre o temor, a reverência, mas uma descrição direta de um efeito físico letal, causado pela exposição à densidade energética da presença divina. E a gente vê exemplos disso. Isaías, lá no capítulo 6, quando ele contempla a glória, ele exclama Nidmamet, que é uma palavra hebraica forte, né? Pode ser traduzida como estou perdido, fui destruído ou reduzido ao silêncio. Ele sofre um colapso. E como é que ele é restaurado para a missão dele? Pelo toque de uma brasa viva que um serafim traz do altar. Isso é interpretado como uma transferência literal de energia ígnea que o ressuscita, que o purifica. Até mesmo a experiência de Maria na Anunciação é vista sob essa ótica. A sombra do Altíssimo que a cobre seria um eufemismo para esse impacto avassalador da glória, tipo uma morte simbólica, ou talvez real, seguida pela luz da presença divina que a restaura, capacitando ela a conceber Jesus de forma imaculada. Entendo a lógica e, sim, a consistência interna dessa abordagem. Eu reconheço, sem dúvida nenhuma, que a Bíblia descreve a presença de Deus como algo tremendo, avassalador. No entanto, essa generalização de que a glória, kavod, e o fogo, esh, sempre e necessariamente se manifestam como uma energia física que causa morte literal, seguida de ressurreição literal, isso me parece uma camisa de força interpretativa, sabe? Os termos kavod e doxa, eles têm uma gama de significados muito rica. Peso, honra, reputação, majestade, esplendor, a presença manifesta.
Reduzir tudo isso a uma densidade energética física talvez empobreça um pouco essa riqueza. A afirmação em Deuteronômio é crucial, eu concordo, mas será que não viver se refere exclusivamente a uma morte fisiológica? Não poderia indicar também, sei lá, um colapso do ego humano, uma morte para o mundo, uma transformação espiritual tão radical que a pessoa não é mais a mesma? Ou talvez um estado de êxtase tão profundo que se assemelhe à morte? Se a gente pegar a tradição grega antiga da Bíblia hebraica, a Septuaginta, a LXX, para Isaías 6, ela não usa um termo comum para morrer. Ela usa katanenigmai, que é algo como fui profundamente traspassado, compungido até o âmago. Isso sugere um impacto penetrante, uma ferida na alma, talvez, mas não necessariamente uma parada cardíaca. A teologia de impacto, ao aplicar esse princípio de nada é simbólico, ela corre o risco de projetar essa concretude física em textos que podem ter, outras camadas de significado. Um exemplo claro é a insistência em ver o Quitos de Jonas, na Septuaginta, como um monstro marinho ígneo. Embora Quitos possa se referir sim a criaturas marinhas grandes, até monstruosas, a ideia de que ele tenha que ser ígneo me parece uma adição interpretativa, porque o termo em si não carrega essa conotação de forma inerente em todos os seus usos, Mas vamos focar um pouco no fogo divino e nos serafins por um instante. A interpretação que eu defendo não trata esse fogo como o elemento comum que a gente conhece. Pense em Êxodo 3, verso 2, na sarça ardente. O texto diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. A chama é a manifestação do anjo, não é algo separado. Essa é a natureza dessas presenças. Os serafins em Isaías 6, como mencionei, são chamados sarafim, os que queimam. A própria essência deles é ígnea. Eles são ministros da santidade e do juízo divinos, e o fogo é a substância deles. Portanto, a brasa que toca os lábios de Isaías não é um mero símbolo de purificação. É um contato direto com essa substância ígnea, uma transferência real de energia do altar, manuseada pelo serafim. E quando João Batista anuncia o batismo de fogo, lá em Mateus 3,11, ele não estaria usando uma metáfora para uma experiência espiritual intensa. Dentro dessa leitura concreta, ele estaria se referindo à vinda desses mesmos seres ígneos como agentes do juízo final, um fogo real que consome os impuros. O fogo é a própria presença angelical ou divina em ação, com efeitos concretos. E na abordagem é um pouco diferente. Eu concordo que o fogo é um símbolo poderoso e recorrente da presença e do juízo divinos, mas os termos pir e esh são usados de formas tão variadas nas escrituras, sim, para juízo consumidor, claro, mas também para purificação, como a gente vê em Malaquias 3, para a presença que ilumina e guia sem necessariamente destruir. Pensa na coluna de fogo no Êxodo, a própria sarça que ardia e não se consumia, e até em contextos de sacrifício que foi aceito por Deus. Reduzir todas essas manifestações a uma única função de energia física letal, olha, parece simplificar demais essa diversidade. A natureza ígnea dos serafins, por exemplo, ela pode muito bem descrever a glória radiante deles, a pureza incandescente, a função ligada ao fogo purificador do altar ou a associação deles com o juízo, sem que isso signifique que todo encontro com eles ou com manifestações divinas associadas ao fogo deva resultar num colapso físico universal seguido de ressurreição. A identificação direta, fogo igual a anjo, em Êxodo 3, é um caso específico, muito poderoso, eu concordo, mas transformar isso numa regra universal aplicável a todos os contextos de fogo divino talvez seja uma generalização um pouco excessiva. Será que a gente não está limitando o modo como Deus se manifesta? Contudo, o padrão de colapso diante da presença divina é descrito em termos que sugerem fortemente uma reação física. Deuteronômio estabelece a advertência fundamental: ver Deus diretamente é incompatível com a vida humana ordinária. Isaías 6, com o nidmeti, fui destruído, silenciado, e o katanegmai, fui traspassado, grego, descreve um impacto real, um trauma existencial profundo.
Daniel, no capítulo 8, versos 17 e 18, ao ouvir a voz divina e ver a figura angelical, ele relata: caí com o rosto em terra desmaiado, ou profundamente adormecido. Ele perde a consciência, o corpo dele reage fisicamente. E talvez o exemplo mais direto seja João em Apocalipse 1, verso 17. Diante da visão do Cristo glorificado, com olhos como chama de fogo e o rosto brilhando como o sol, ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa linguagem de estar morto ou de colapso físico, ela não me parece apenas uma hipérbole para descrever medo ou reverência. Parece descrever a reação fisiológica natural à exposição a uma energia tão concentrada, a glória divina em sua plenitude. Nesse contexto, a brasa em Isaías 6 não é apenas um símbolo, é o antídoto divino, o veículo da energia restauradora que purifica e ressuscita o profeta, tornando ele capaz de suportar a presença e cumprir a sua missão. É uma intervenção física para reverter um efeito físico. É um argumento forte, não nego, mas você já considerou que essa linguagem de morte e colapso pode ser precisamente a forma mais adequada que a linguagem humana encontrou para descrever uma experiência espiritual e psicológica que está, bom, além da nossa compreensão normal? Pensa na intensidade, a confrontação direta com a santidade infinita, a consciência esmagadora da própria finitude, da impureza, do pecado. Isso poderia gerar um temor reverente tão extremo, uma sensação de aniquilação do eu que leva a um estado de prostração, perda dos sentidos ou um êxtase visionário que desconecta a pessoa da realidade comum. Eu não estou negando a intensidade avassaladora da experiência de forma alguma, mas questiono se devemos sempre saltar para a conclusão de morte clínica seguida de reanimação fisiológica. O verbo katanenigmen em Isaías 6 na CLLX, fui trespassado, por exemplo, ele ecoa lá em Atos 2,37, onde a multidão, ouvindo Pedro, sente o coração compungido ou traspassado é uma dor espiritual profunda, um quebrantamento, não uma morte física. A purificação de Isaías pela brasa, ela pode ser entendida como um ato ritual e espiritual potentíssimo, mediado pelo fogo sagrado do altar que o consagra e capacita, sem exigir um ciclo literal de morte e ressurreição corporal. E a expressão cair como morto em Apocalipse, embora seja muito vívida, pode ser uma maneira eficaz de comunicar a reação humana à majestade transcendente, similar a outras descrições de profetas que ficaram sobrecarregados por visões divinas. Vamos então ao caso de Jonas, que a teologia de impacto analisa de uma forma bem particular. Ao olhar para a Septuaginta, a tradução grega, nota-se que a criatura que engole Jonas é chamada de Kytos, Ketos. Essa abordagem argumenta que a escolha desse termo, em vez de um simples ictis, peixe, não foi acidental. Ketos pode se referir a grandes monstros marinhos e existem paralelos na literatura grega antiga, como em Homero ou Hesíodo, onde seres descritos com termos similares, ketos ou relacionados a drakon, dragão, possuem características ígneas, luminosas ou monstruosas ligadas ao abismo. Assim, o Kytos de Jonas seria interpretado não como um peixe grande, mas como um dragão do mar ígneo, talvez relacionado aos monstros primordiais como o Leviatã, o Tanim em hebraico. Dentro dessa criatura de fogo, Jonas teria morrido por calor e asfixia. O próprio texto de Jonas 2 usa a linguagem do Sheol, da cova, do ventre do inferno, descrevendo a situação dele como uma morte real. As águas me cercaram até a alma, adne nefesh, uma expressão que pode indicar até a morte. Mas a teologia de impacto vai além e sugere uma segunda morte. Em Jonas 4,8, Deus envia um vento leste quente e o sol castiga Jonas, que desfalece e pede a morte. O verbo hebraico usado aqui é alaf, al-af. Embora muitas traduções ponham como desmaiou ou desfaleceu, essa linha de interpretação argumenta que o sentido mais forte aqui seria expirou, foi consumido. Jonas teria morrido uma segunda vez, exposto ao calor abrasador, completando o ciclo de alguém que experimentou a morte 2 vezes por exposição ao juízo divino ígneo, seja interno, no Kytos, ou externo, pelo sol e vento.
Desculpe, mas essa linha de raciocínio sobre Jonas, ela não me convence muito, sabe? Veja bem, primeiro, afirmar que quitos na Septuaginta necessariamente implica um ser ígneo parece uma extrapolação bem significativa. O significado primário do termo é grande criatura marinha ou monstro marinho. Sim, existem monstros ígneos na mitologia grega, claro, mas fazer uma ligação direta e automática entre o quitos de Jonas e essas figuras ou com o Drácon, o dragão apocalíptico, é uma interpretação que vai além do que o texto explicitamente diz. Parece ser um caso de ler dentro do texto, né? Uma exegese baseada numa premissa teológica específica, em vez de extrair o significado mais direto, a exegese. Segundo, a questão do verbo alaf, em Jonas 4:8, os principais léxicos de hebraico bíblico, como BDB ou halot, eles registram o sentido primário desse verbo como desfalecer, desmaiar, estar exausto, frequentemente por calor ou sede. Atribuir a ele o sentido de expirar ou ser consumido para encaixar na teoria de uma segunda morte parece forçar o significado do verbo para além do seu uso mais comum, dependendo crucialmente desse pressuposto da teologia de impacto. E a linguagem do Sheol e da cova em Jonas 2 é extremamente poderosa, claro, mas é perfeitamente compreensível como linguagem poética, hiperbólica, para descrever o desespero absoluto, a sensação de morte iminente e o isolamento total nas profundezas do mar e da angústia, sem precisar implicar uma morte fisiológica literal seguida de ressurreição dentro da criatura marinha. Mas a ressurreição ou restauração como efeito direto da energia divina é justamente o contraponto necessário a esse colapso letal que a teologia de impacto identifica. O padrão se repetiria. Maria, impactada pela sombra da glória, é vivificada pela luz da concepção divina. Isaías, colapsado e destruído, Nidmeti, é revivido pela energia ígnea da brasa do serafim. Jonas, clamando do ventre do Sheol, Jonas 2.2, é literalmente vomitado de volta à vida, Jonas 2.10, trazido da cova pelo poder divino que ouviu sua oração de dentro da morte. E os apóstolos em Pentecostes, Atos 2.3, recebem línguas como de fogo. Nessa leitura, isso não seria apenas um símbolo do Espírito Santo ou de capacitação para falar em outras línguas. Seria a marca visível do juízo divino ígneo, que eles, por terem seus nomes no livro da vida e pela obra de Cristo, agora podem suportar e através do qual são capacitados. Eles passaram por esse batismo de fogo e sobreviveram, ou melhor, foram vivificados por ele. A ressurreição, em suas diversas formas, nesses exemplos, seria a manifestação concreta do poder de Deus que reverte a morte também concreta causada pela exposição à sua glória ou energia ígnea. Entendo o seu ponto de vista, mas me permita oferecer outra perspectiva. Essa ressurreição ou revitalização que a gente observa nesses contextos pode ter significados mais variados e ricos, sem precisar se encaixar nesse molde único de morte física literal, seguida de reanimação física literal causada pela glória. A experiência de Isaías, por exemplo, pode ser vista como um profundo quebrantamento seguido por uma purificação radical e um comissionamento profético poderoso. Ele é transformado, não necessariamente ressuscitado de uma morte clínica. O livramento de Jonas é, sem dúvida, um milagre espetacular de preservação e restauração divina para que ele cumpra a missão dele em Nínive. Mas chamar isso de ressurreição de uma morte literal dentro do peixe é uma interpretação específica. O caso de Maria é absolutamente único na história da salvação. A concepção virginal, a obra do Espírito Santo, a preparação para ser a mãe do Filho de Deus, a sombra e a luz podem descrever a intervenção divina avassaladora e santificadora de maneira profunda, sem a necessidade de um ciclo literal de morte e ressurreição nos termos que a gente está discutindo. E Pentecostes? A manifestação mais clara ali é a capacitação espiritual, o derramamento do Espírito Santo para testemunho, serviço e o nascimento da igreja. O fogo é um símbolo clássico do Espírito, de purificação, de paixão divina.
Interpretar isso como um juízo letal que os apóstolos sobreviveram fisicamente parece desviar o foco do evento principal. Conectar todas essas experiências tão diversas a um único padrão rígido de morte física por energia divina e ressurreição física subsequente talvez force uma uniformidade que os próprios textos não exigem explicitamente, sabe? Para concluir, então, a perspectiva que eu apresentei, informada pela teologia de impacto, propõe uma visão da glória de Yahveh, Kavod, o Doxa, não como algo etéreo, mas como uma energia real, densa, com efeitos físicos concretos. A advertência fundamental de Deuteronômio, ninguém pode ver a Deus e continuar a viver, é interpretada em sua consequência física mais direta. Os exemplos de Isaías, colapso e restauração pela brasa, a leitura específica de Jonas com 2 mortes e restaurações, a experiência singular de Maria e até o simbolismo interpretado do fogo em Pentecostes são vistos como evidências de um padrão consistente. A exposição à glória divina pode causar um colapso físico, uma morte real, que só pode ser revertida pelo próprio poder divino numa forma de ressurreição ou restauração. Essa abordagem busca uma leitura coesa e não simbólica, tratando as descrições bíblicas como relatos de ocorrências concretas, ainda que de natureza espiritual. E eu reafirmo a minha posição. Embora a glória de Deus seja, sem sombra de dúvida, imensuravelmente poderosa, transformadora e até perigosa para a existência humana pecadora, a interpretação que a define universalmente como uma energia física que literalmente causa morte e ressurreição em todos esses casos, parece ser uma leitura específica que exige certas extrapolações e, por vezes, generalizações que podem não ser totalmente suportadas pelo texto. Os termos hebraicos e gregos envolvidos, kavod, doxa, esh, pir, são semanticamente ricos, né? E as narrativas de encontros divinos, as teofanias, são complexas, podendo abrigar significados que vão desde a transformação espiritual radical, o temor reverente que aniquila o orgulho humano, até o comissionamento divino e manifestações de poder que talvez não se encaixem perfeitamente nas categorias de morte e vida fisiológicas. Insistir no literalismo físico em todos os momentos pode, paradoxalmente, limitar a profundidade e as múltiplas camadas de significado presentes nessas passagens bíblicas. É inegável que a natureza exata da glória divina e o modo como ela interage com o mundo criado, especialmente com a fragilidade humana, permanecem envoltos em mistério, né? Desafiando nossa capacidade de compreensão total. Sem dúvida nenhuma. E a análise cuidadosa de perspectivas distintas, ambas buscando se ancorar nas evidências textuais, mesmo que cheguem a conclusões diferentes, é isso que enriquece nossa apreciação pela complexidade e pela profundidade do material bíblico. Certamente, ainda há muito mais a se ponderar e explorar sobre esse tema tão central e impactante.